Então, estudos bíblicos à criação. A formação dos céus e da terra. No princípio. Deus existe desde a eternidade, e o princípio da criação marcou o começo do universo, no tempo e no espaço. Ao explicar a identidade de Israel e o propósito dos povos nas planícies de Moabe, Deus quis que seu povo soubesse a respeito da origem do mundo no qual eles se encontravam. Toda a criação de Deus está incorporada nessa breve afirmação, que inclui todos os 6 dias consecutivos da criação. A terra era sem forma e vazia. Isso significa que não estava terminada, bem como não estava habitada por criaturas. E Deus a embeleza em 6 dias a sua criação inicial. Deus criou a luz que provinha de si mesmo, conforme consta em Apocalipse, capítulo 21, verso 23, e fez a separação entre luz e trevas, e fez a separação das águas que estavam no firmamento, e as águas que estavam debaixo do firmamento. E o firmamento chamou o céu, e separou as águas da porção seca, a qual chamou terra, onde produziu as ervas e árvores frutíferas, e criou o sol e a lua, e produziu Deus os seres viventes das águas, e répteis e aves. E criou variedades de animais, rebanhos domésticos e animais selvagens. E fez Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deixa eu só... E fez Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, dando ao homem corpo, alma e espírito. Sendo imagem, ele reflete a glória de Deus sobre a sua criação. E sendo semelhante, ele não possui o poder da divindade de Deus. Esse slide foi produzido por mim. Foi bem breve, para que o estudo seja o principal foco nosso aqui. Correto? E assim cada um possa fazer a sua dissertação também a respeito desse estudo e venhamos também aumentar o nosso conhecimento e entendimento também da palavra de Deus. Então, irmãos, como lemos aqui, a Terra, alguns acreditam que foi mais tempo, porém a Bíblia ela dá a nós o entendimento que a criação da Terra foi literalmente em 6 dias. E nesses 6 dias, quando Deus criou a Terra, ela era sem forma e vazia, e não havia nela nada, nem animais, nem plantas, nem porções, nem nada. Ela era simplesmente sem forma e vazia. E Deus começou a colocar forma na terra, né? E a primeira criação de Deus foi a luz. Acreditamos, eu falo em particular isso, que a luz que foi criada ali não foi, alguns relatam que foi Cristo, né, naquele momento, mas eu creio que Cristo ele existe desde a eternidade, né, como o próprio apóstolo João fala, que desde a eternidade ele estava com Deus, ele era Deus, né? Então eu acredito que o Senhor Jesus estava com ele desde a eternidade. E essa luz que foi criada é a própria luz de Deus, né, refletindo sobre a terra, e na onde ele fez a separação de dia e noite, né, mediante a sua própria luz. E após isso, Deus criou o firmamento, né, que no caso é o céu, e fez a separação entre
entre as águas, né? Depois disso. Pelo que eu entendi aqui, no verso 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, né? Então, pelo jeito, era tudo águas, né? E aí Deus criou o céu. E no meio das águas, e separação entre águas e águas. Acredito também que foi a formação dos oceanos, né? A divisão deles. Se alguns... Anderson, Oi. Só um detalhe. Só um detalhe. Pelo que eu vi um estudo que dizia que Moisés acreditava que a Terra era como um tipo de um aquário fechado, né? Uhum. E ele tava como se fosse um aquário fechado e o pessoal via tudo em forma de água. Era água embaixo e o céu ele entendia que era água também, mas só que não atravessava o globo, entendeu? Entendi. No caso era que... o reflexo, o que o céu refletia era as águas. Seria isso? É como se o céu fosse água também, mas ele estava sendo segurado pela atmosfera. Entendi. Era isso que eles acreditavam. Salvo engano, quem falou isso foi num estudo do Rodrigo Silva. Entendi. Tá? Só colocar esse detalhe. Pode continuar. Ok. Não, eu estou falando aqui, mas se vocês quiserem colocar alguma coisa também, pode colocar. Só chamar aqui, eu interrompo o que eu estou falando. Né? Eu estou falando com base naquilo que eu estou lendo aqui. Mas se vocês quiserem colocar mais algum assunto, algum parecer, algum entendimento diferente, não tem problema. Só chamar aqui que eu já aceito também vocês aqui e eu já... Tá bom? Do firmamento, né? Então, firmamento, segundo a Bíblia de Estudo MacArthur, é a porção da criação de Deus chamada céus, e que o ser humano via quando olhava para cima, ou seja, o céu atmosférico e estelar. Correto? Debaixo do firmamento, que é o verso 7, no caso. Possivelmente tratava-se de um dossel de vapor de água que tornava a Terra semelhante a uma estufa, ao providenciar temperatura uniforme, inibir os movimentos de massas de ar e provocar a queda de névoa e filtrar os raios ultravioletas, desse modo prolongando a vida, né? E esse foi o segundo dia, né? E aí no terceiro dia ele fez a separação entre as águas e a porção seca, né? Onde ele formou a terra, né? Como acreditamos, que é a elevação, né? E a porção de águas ele chamou de mares, né? E aí já no terceiro dia, deixa eu só confirmar aqui. Já no terceiro dia, produziu a relva, as ervas que dêem semente e as árvores frutíferas que dêem fruto segundo a espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim fez. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a espécie e árvores que davam frutos, cuja a semente estava conforme a sua espécie. E este foi o terceiro dia, né? Ao terceiro dia, Deus criou o sol e a lua, né? Visto que a luz que iluminava a Terra antes da criação desses dois astros celestiais, vamos dizer assim, né? Que é o sol e a lua. Era a luz de Deus que iluminava, mas Deus criou uma luz superficial que seria o sol, no caso, né? Para tomar o lugar dele ali, para iluminar a Terra, né? E criou a Lua também para estar governando a noite, né? Como sabemos também através do que a ciência explica, né? A Lua, na verdade, ela reflete a luz do Sol. Por isso que conseguimos enxergar ela no espaço.
Esse foi o quarto dia, né? Depois que ele criou. E aí no quinto dia ele criou os seres viventes, as aves, ele criou os seres viventes das águas, né? E as aves. E criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. No caso, em outras traduções bíblicas falam os répteis, né? E depois também criou as aves. Né? E esse foi o quarto dia. Foi o quinto dia, no caso. E no sexto dia, Deus criou os animais, né, domésticos, e está escrito aqui, repete também que ele criou répteis, né, e animais selvagens. E no sexto dia ele também criou o homem, correto? Alguns entendem que essa foi uma primeira criação, e no Éden Deus fez uma segunda criação que foi Adão e Eva. Porém, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 26, Paulo afirma que de um só homem Deus fez toda a raça humana, né? E se for ver também no próprio livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 20, Adão fala que ele coloca o nome de Eva, que o significado do nome quer dizer que ela é a mãe de todos os seres humanos. Então Eva era a mãe de todos os seres humanos. E como podemos dizer, no primeiro capítulo é um resumo feito de forma muito rápida para poder detalhar, né? E como já ouvimos também de alguns teólogos que falam também que o sentido que foi colocado aqui não é um sentido de explicação científica, mas era como se fosse um leigo escrevendo aquilo que Deus estava mostrando para ele com as suas palavras e de acordo com a sua capacidade intelectual também de demonstrar como foi a criação dos céus e da terra, né? E se formos ver também no capítulo 2, no verso 4 fala: e esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus criou, não havia ainda nenhuma planta do campo, no caso, né, apesar de ter criado a relva e as ervas, elas ainda não haviam brotado, né, estavam num processo de nascimento, como a gente leu aqui, que tinha um vapor que fazia prolongar a vida, né? Então isso foi gerando as ervas. E também não havia homem para lavrar a terra. Então entendemos que aquela criação também que fala do homem no verso 26 do primeiro capítulo também refere a isso aqui também, que não havia homem para lavrar a terra. E aí foi quando Deus criou o homem, e ali no capítulo 2 é uma criação mais detalhada de como Deus fez o homem, né? E eu não lembro onde está escrito, mas tem uma parte que fala que Deus criou o homem com as suas próprias mãos, né? E alguns teólogos entendem que estas mãos que falam aqui, uma era Cristo, na condição celestial, e a outra era o Espírito Santo, né? Então, as duas mãos de Deus que trabalhavam ali era Cristo e o Espírito Santo. Alguns dos irmãos têm algum comentário a fazer? O Eduardo, Jonas, irmão Leonardo, Felipe. Irmão. Pode falar. Pode falar, Eduardo. É só uma observação que eu sempre, quando eu vejo, eu fico meditando. Não sei se os irmãos já repararam nisso, né? No versículo 2, fala, né? A terra era sem forma e vazia.
Tá cortando? Não, o verso 2 do capítulo 1, você diz? Isso, do capítulo sim. 1. Aí fala, a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sim. Entender que ele estava sobre a face, né, das águas, estava sobre, em cima, né? E isso, quando eu leio e medito, me leva lá para quando Cristo andou sobre as águas. Sim. Tipo, como um ato tipo, de autoridade máxima, né? Sim, demonstrando a divindade dele, né? Isso. E aqui Cristo estava com Deus, né? Se a gente for seguir o que é como ele é o verbo. Era só esse comentário mesmo. Sim. Queria saber só se os irmãos já percebeu isso, já notou isso. Se eu te falar que já, eu vou estar mentindo. Na verdade, eu nunca tinha feito essa analogia entre os dois acontecimentos, né? Mas faz todo sentido, né? Assim como Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quando os discípulos viram o Senhor Jesus caminhando sobre as águas, eles acreditam que ali foi o que faltava para eles ter a certeza que ele era realmente o Filho de Deus, o Deus encarnado, no caso, né? É. Felipe, você ia falar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá. Deixa eu achar uma tomada aqui. Pronto. Estou no meio de uma construção aqui. Para diminuir o barulho. Deixa eu ver aqui agora se ficou. Não quero perder por nada, então. Primeiro detalhe do Eduardo, meu Deus, hein? Que revelação foi essa do Espírito pairava sobre as águas e aquela parte lá do Jesus andando sobre as águas foi forte, deu até um tremelique no coração aqui agora, foi muito bom. Deus abençoe por esse entendimento. Com certeza. Um detalhe, né? Muitos questionam, será que Deus ele estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse primeiro evento da criação, né? E a parte lá onde fala assim, no princípio criou Deus, céus e a terra, no original hebraico, Deus ali está como Elohim. E Elohim é Deus em plural, ou seja, então no artigo português, façamos, está de acordo com a fala no original hebraico, que é Elohim. A própria palavra Deus, ela já é um plural, né? Já é um plural, perfeito, isso mesmo. E aí você percebe, Deus, a Trindade já está presente desde o capítulo 1, né? Deus arquitetando, Cristo a palavra, o Espírito Santo criando, fazendo, né? Entendo eu assim, eu não se entender diferente, tranquilo também. E a gente percebe que há, né, o trabalhar dos três juntos, né? Isso é maravilhoso, muito bom. E o que eu achei interessante também nesse começo da criação, até a parte do homem, é que isso reflete muito muito comparativo à questão da salvação, né? Porque a terra sem forma e vazia, Deus começa a modelar a terra, entra nela e começa a criar coisas na terra, e para a terra ir frutificando. Isso é muito comparativo com o nosso processo de salvação, né? Somos sem formas e vazios, sem Deus, e Deus nos encontrando, vem até nós, nos ilumina para entendermos quem Ele é, nós passamos a aceitá-lo, aceitando Ele, porque Ele nos capacita a querer Ele, né? E aí nós aceitando Ele começa um processo de separação entre o que é carnalidade e o que é espiritualidade, e vai fazendo em nós produzir frutos, como houve a produção de frutos. Nós vamos passando a falar do Evangelho, produzindo gerando mais pessoas, novo nascimento,
está tudo embutido nesse primeiro capítulo. É interessante que ele é um comparativo com a salvação também, né? Sim, foi que nem nós estávamos conversando esses dias atrás, Felipe, a respeito de a imagem de Cristo, né? Eu não lembro na onde que foi, eu até acho que eu te mandei alguma coisa a respeito, né? Que a partir do momento da nossa conversão nós refletimos a imagem de Cristo, né? Salvo erro, deixa eu só verificar aqui para ver. Nós estamos sendo trabalhados para isso. Isso mesmo. E aí, no caso, quando Deus criou a imagem, que Adão não possuía o pecado, então ele refletia a imagem de Deus. E a semelhança, não sei se você chegou na hora que eu estava passando o slide, mas a semelhança é que nós nos assemelhamos a Deus, porém, o poder de Deus está só nele. Nós não temos este mesmo poder, nós somos semelhantes, né? Muitas coisas que se assemelham, muitas das vezes não são a mesma coisa, certo? Perfeito. Deus é o governo de todas as coisas. Sim. Nós somos um governo terreno, né? Sim. Máximo sobre animais e coisas do tipo. E outra coisa que também pode ser semelhança, né? Não é igual, mas é semelhança, que nem você deixou bem colocado, é Deus triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo, homem, corpo, alma e espírito também, sim, né? Sim, sim. O homem também, no slide também estava descrito também que Deus compôs o homem de 3 partes, né? Alguns entendem ser indivisíveis, né? Outros entendem que com base naquela passagem que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né? E pontiaguda, que tem a capacidade de dividir a alma e o espírito, né? Então alguns entendem que ela tem a capacidade de ser divisível também. Sobre semelhança também, né? Vale lembrar lá em João 13, 16 ao 20, relata lá, o servo não é maior que o seu senhor, né? Então, sim. Então aí já coloca a gente no nosso devido lugar já. Com certeza. Aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, quando Deus criou o homem, no caso Adão, ele refletia a imagem de Deus, porque ele foi criado sem pecado. Só teve 2 homens, né, que foram criados sem pecado. O primeiro, no caso, Adão, e o segundo foi o Senhor Jesus. Adão, porém, pecou, né, transgrediu e perdeu a condição de refletir essa imagem, né, por causa do seu pecado, né? A Bíblia não relata se houve um arrependimento, se houve uma reconciliação dele com Deus, né? Até depois disso, segue o fluxo da sua descendência, né? Ali, avançando ali, quer ver? Deixa eu ver, verso 20. A partir do verso 26, fala da criação do homem. Uhum. Né? Aqui é o ponto que nós estamos falando sobre a imagem e semelhança, né? Sim. Que fala que foi criado no 6º dia. Sim. Esse 6º dia, a gente percebe uma série de referências, né, da questão do 6, voltada para o homem, né? Sim. Por exemplo, o primeiro milagre do Senhor Jesus, que ele vai e faz, tá na festa e o vinho, né? O vinho velho semelhava a semelhança da lei, o vinho novo semelhança da graça, né? Quantas talhas tinha? 6. Sim. Enchei d'água as 6 talhas. E quando estavam completos até a boca, levai ao mestre Sala e experimentou, era vinho. Ou seja, 6.
o homem, o que Cristo veio fazer? Ele veio encher o homem do seu espírito para que o homem, sendo colocado, o Espírito Santo de Deus pudesse estar nele a graça, né? As pessoas seriam contempladas, elas iriam perceber pelo paladar da conduta cristã que tem no homem, no 6, né? 6 calhas, o homem, iriam perceber que o homem era portador da graça providenciada por Deus, e também lá o 666, né, do Apocalipse 13 lá, que também fala assim, quem tem sabedoria, interprete o 666, que é o número de um homem, né? Como assim um homem? 6 e 6, né? Do básico, nós entendemos que possa ser o poder político, o poder religioso, o poder econômico, que vai levantar será levantado por esse representante da besta, né? Que também será um homem, né? Sim. Outro ponto, você tocando nessa parte do 6, se você for ver, o Senhor Jesus ele foi crucificado no 6º dia da semana. Isso, bem observado, é verdade. Né? E o homem, o 6 é o número da imperfeição do homem, né? No caso, no dia da imperfeição do homem, Deus proveu o perdão do pecado, aceitando a oferta do seu próprio filho como sacrifício pelo homem, né? Bom, Jonas, irmão Leonardo, tem alguma coisa para falar? E também, o irmão Anderson, também tem aquela parte lá do 6º milênio lá, né? Sim, também tem. Cai na última trombeta lá, quando Cristo volta, né? Sim. Tem o 6º milênio, na verdade, ele vai ser representado pelo maior, como que eu posso dizer, humanização de tudo, né? Que daí o homem vai querer ser endeusado no lugar ser adorado no lugar de Deus, né? Vamos dizer assim. Isso. Olha, Oi, pode falar, Jonas. É só uma pequena observação, né? Voltando lá no verso 1 e 2, alguns acreditam, né, que existe um intervalo, né, indeterminado de tempo entre os versículos 1 e 2. E outros até acreditam que foi nesse intervalo que houve a queda de Satanás, juntamente com um terço dos anjos. Pode falar, Felipe, por favor, que acho que não deu para entender. Não, só concordei, eu falei que eu sou um dos que crê nisso daí. Alguns dizem que a queda do diabo ele foi na criação do Sol e da Terra, né? Do Sol e da Lua, no caso, né? Outros acreditam naquela teoria do hiato, né? Que a Terra já era formada, né? E aí a queda do diabo em si, né? Foi que acabou com a vida que existia na Terra naquele período, né? Mas aí são tudo teorias, né? Nada disso é provado. Pode complementar, Jonas. Não, era só isso mesmo. Aí você também comentou, né, sobre o verso 3, né? Disse Deus, haja luz e houve luz, né? Aí, minha opinião, né? Eu acredito que não se tratava do sol, né? Óbvio. Sim. E que era uma fonte fixa de luz fora da Terra. Você até comentou, né, que você acha que é a própria Deus, né, refletindo a sua luz. Eu acredito que é outro tipo de luz. Só isso mesmo, só essa pequena observação.
Alguns, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Na Bíblia que eu tenho aqui, cita 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Deixa eu só confirmar aqui, para ver o que está falando aqui. Mas a pessoa que escreveu aqui esse estudo, eu não sei se ele entendeu corretamente, mas o verso 6 do capítulo 4 está escrito assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Né? O ponto que eu falo que Deus era a fonte de luz é porque no próprio livro do Apocalipse, né, fala no capítulo 21, verso 23, fala que na Nova Jerusalém não precisará de sol, porque Deus será a fonte de luz que iluminará aquela cidade, né? Então Isso, é 22:5. Isso. Olha lá. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Breve essas profecias ocorrerão. 22:5 Apocalipse. Sim. Quer ver? Deixa eu só... Tem um outro ponto que eu também tinha colocado uma referência aqui. Deixa eu só verificar aqui. Cadê? Aqui, ó, no 21:23. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou o Cordeiro. Pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Né? Então, no caso, é por isso que eu coloquei esse entendimento. Mas, conforme a gente falou, nós respeitamos todos os entendimentos também, né? Desde que tenha base bíblica. Mas, né? Também entendemos isso, né? A Lua e o Sol foram criados, no caso aqui, como a gente leu, no no terceiro dia, né? Foi isso? Não, foi no quarto, né? Cadê? Foi o quarto dia. Deus criou o Sol e a Lua. E alguns teólogos também entendem que foi nesse período da queda de Satanás, né? Só que pelo que está escrito, né, a queda dele foi quando ele foi precipitado, já existia, né, a humanidade. Então, até em algum ponto, acho que é no livro de Apocalipse que fala dos moradores da terra, né? Então já existia a humanidade em si, né? Eu nunca parei para pensar dessas formas com os irmãos, não. Porque, ó, no segundo já fala assim, que tem versões diferentes, né? Uhum. Eu tô vendo o números Strongs aqui. Aí fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Pode ser que aí já tinha desencadeado alguma queda dele e o Espírito de Deus estava acima, já mostrando. Então, na teoria do hiato, eles acreditam... Separação de luz e trevas. Isso. Na teoria do hiato, eles acreditam que existia, né, que a Terra ela foi destruída pela queda do diabo. Né? A Terra já existia, mas ela foi destruída pela queda do diabo. E aí Deus recriou a Terra a partir daquele momento, criando a humanidade, entendeu? Então, mas fala que Satanás ele vive em regiões celestiais, ele não teve a queda ainda para a Terra. Então, é por isso que ele fica perambulando. Sim, então. No caso, essas são interpretações, né, irmão Eduardo? Alguns creem que ele, conforme está no capítulo 12, que ele já foi lançado, né? Que ali é uma parte histórica e profética, né? Que daí vai acontecer futuramente. Na verdade, tem várias vertentes, né? Dentro do mesmo capítulo, né? Alguns acreditam que ele ainda não foi expulso completamente do céu, né?
que ele ainda tem acesso às regiões celestiais. Outros acreditam que ele foi expulso quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, né, depois da sua ressurreição. E outros acreditam que isso aqui foi antes no princípio da criação. Né? Tem 3 vertentes, né? Mas é que nem eu falei, essa parte de escatologia eu também não me aprofundo muito, porque cada um tem um entendimento, né? Mas pode falar. Eu também não, mas é porque assim, ó, Paulo subiu ao terceiro do céu. Tem alguns teólogos que falam que existe até o 7º céu, que o último onde que Deus está, Santo dos Santos, que é um lugar né? inacessível, ninguém está lá. Então, somente Deus e Cristo, né? Uhum. Que está à destra do Pai, certo? Sim. Então, Satanás caiu dos altos patamares, assim, dos últimos andares, dizemos assim, e está nos andares inferiores, mas ainda não caiu, não está na Terra. Sim. Por isso que ele fica, tipo, perambulando, tipo, ele é como que... A queda dele foi uma queda hierárquica, não uma queda literal, no caso. Não, de fato, porque ele era um querubim ungido, né? Sim. Ele ficava próximo a uma... Era o quê? Era a árvore da vida? Era alguma coisa assim que ele tinha uma especialidade para isso, que ele era um querubim ungido para aquele determinado função. Aí ele teve a queda dele. Ele era o anjo que guardava, né? O caminho, alguma coisa assim, não me recordo. Mas quando a gente vê lá em Apocalipse... Não entendi, Jonas. Se eu não estou enganado, ele cuidava do Éden, se eu não estou enganado. Então eu já ouvi também algo a respeito disso, mas também não me aprofundei. Né, que ele era o guarda do Éden quando Adão estava lá, e ali ele se rebelou contra Deus, né? Tanto no Éden quanto no céu. Foi assim, ele já tinha... É porque o Éden, então, na verdade... Desculpa, irmão. Quando a gente olha lá em Apocalipse, aí fala assim, daqueles que estão na terra, né? Sim. Os Satanás e seus anjos caíram com grande ira. Aí eu ligo isso. Pô, se ele caiu, ou se ele for cair, que ele vai cair, assim, na teoria, na terra, aí ele vai precisar mais da tecnologia. Por isso que a tecnologia vai avançando. Para achar, para ter esse tipo de localização das pessoas, para perseguir os cristãos que estarão vivendo nesse período. Eu entendo desse jeito, porque se ele está nas regiões celestiais, então ele tem acesso a de ver algumas coisas, né? Porque ele não é onipresente, né, nem onisciente. Então ele precisa, tipo, dizemos assim, de uma visão ampla. Agora, quando ele cair na Terra, aí não vai ter mais esse benefício, vai ter que, tipo, usar da tecnologia. Pode ver que a tecnologia vai avançando mais, tipo, a internet vai ficando mais poderosa, entendeu? Para o quê? Para ele ter mais acesso, conseguir controlar isso. E o meu ponto de vista, né? Sem problema. Mas quando a gente fala queda, pode ser sim, que nem o Eduardo está falando, queda posicional, não uma queda literal, pode. Sim, então, tudo bem, porque eu falei da queda hierárquica, né? Que ele caiu da condição de querubim. Né? Exato, só que quando a gente fala que os anjos, que nós temos anjos que são aqueles que estão nos ares, né, que são hoje demônios, e tem aqueles que foram presos, né, que a gente tem aquela teoria, uns acreditam que se relacionaram anjos com as filhas dos homens, ou se não era a semente de Sete, tem esses também que são dito que são anjos que estão presos em cadeias eternas. Esses também caíram, mas esses foram literais, né? Sim. Isso, que aí se relacionaram com as mulheres, né, seus Néfilins, né? Isso, esse mesmo. Esse mesmo. E aí acabaria justificando do porquê da Terra estar sem forma vazia. Não que isso interfira em nada, porque é aquilo que a gente falou, né? Quando a gente acredita pode acreditar em teorias, desde que ela não interfira no âmbito da salvação, tá tranquilo. Né? Exatamente. Isso se torna uma heresia, tá tranquilo. Então pode ser que justifique a questão da Terra ser sem forma e vazia, o que coloca ela em patamar diferenciado das demais coisas, que quando fala assim, e criou Deus
por exemplo, a separação entre dia e noite, e viu que era bom. E separou Deus a expansão céu das águas de cima, céu, as águas de baixo, o mar, e viu que era bom. Ou seja, o único parágrafo que Deus não tem a parte que Deus viu Deus que era bom é a parte da terra era sem forma vazia, né? É só um detalhe, mas é que nem eu falei, não compromete nada, tá? Não tem problema estar pensando diferente, não, tá tudo certo. A gente tem que, tipo, se esforçar nesses pontozinhos pra gente ligar os pontos, porque o Senhor requer isso da gente, pra gente aprender essas coisas novas, né? O irmão Felipe falou, não vai interferir na salvação, mas vai, tipo, trazer nós luz no nosso entendimento, pra quando a gente for ficar que nem Paulo, Ferrari, quando a gente estiver no asfalto. Então, eu gostei disso, isso é verdade, você tem toda a razão. Tem um ponto também no livro de Lucas, capítulo 10, verso 18. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Né? E aqui no comentário diz assim, ó, nesse contexto parece que o sentido em que Jesus disse isso foi, não se surpreendam tanto com o fato de os demônios se lhes sujeitarem. Eu vi o comandante deles ser expulso do céu, de modo que não é de admirar que os seus subordinados sejam expulsos da terra. Afinal de contas, eu sou a fonte da autoridade que os torna sujeitos a vocês. Né? É algo assim que a gente tem que meditar mesmo. Assim, quem Deus despertar essa vontade, né? Pode ser que ele tenha caído de hierarquia e caído literalmente. Sim. Mas, meu ponto de vista, caiu de outros andares do céu. Como ele estava num andar superior a alguns outros anjos, e ele caiu para regiões do céu inferiores. Entendi. Não que ele está na terra. Literalmente. Então, nesse ponto que você fala, tem uma passagem, salvo engano, acho que no livro de Reis, que fala a respeito de... É que nem eu falo, né? Por isso que tem até três interpretações a respeito dessa parte. No livro de Reis fala assim, que Deus ele queria que alguém fosse no meio dos profetas e profetizasse algo que não iria acontecer para Acabe, né? E aí está escrito que um espírito se manifestou no céu e falou, pode deixar que eu vou. E o próprio Senhor Jesus também falou no Novo Testamento que o pai da mentira é o diabo, né? Então se esse espírito que se manifestou no céu com poder de mentira e falou, pode deixar que eu vou, né? Então, é porque ele ainda tinha acesso. Porque eu vejo muito essas passagens, filho... salvo, alguma coisa assim, né? Visse cair do céu, alguma coisa assim. Mas eu vejo, como uma profecia de Apocalipse também. E também vejo assim, que nem Cristo viu. Cristo estava com o Pai, né? Então ele estava em regiões, inacessíveis, santos dos santos, que meu irmão disse. Sim. Então, ele está sempre abaixo mesmo de Cristo. Sim, na verdade, como a gente fala, né, algumas denominações creem que Cristo era Miguel, só que Miguel já é um ser criado, né, que no caso é um arcanjo, né, que quer dizer principal anjo, né, a palavra arcanjo, né. Então, não entendi. Aí não vai fechar a conta não, né? Não fecha, não tem como, né. Então, até porque Miguel no livro de Judas também não teve autoridade para repreender Satanás, né? Mas tá pegando o corpo de Moisés? Isso. Então não tem como ele ser, né? Porque o Senhor Jesus, esvaziando da sua divindade, repreendeu ele, né? Na forma de homem, quando foi tentado, repreendeu ele, porque... mesmo sendo esvaziado da sua condição divina, ele não deixou de ser Deus. Né? Repreendeu no deserto e venceu e repreendeu no deserto e em Pedro também, né? Sim. Vendo vocês falar, dá-se, juntando as informações, o que me vem à mente, né?
Pode sim, faz sentido uma queda de não ser mais hierárquica, que não ser mais um querubim, né? Não ser mais um querubim em função celestial, em função divina, e agora, né, já numa função de perseguidor, destruidor, né? E o que a gente vê? Existem diversos temas que podem falar assim, é verdade, ele tem momento que ele está ali num lugar onde se reúne os filhos de Deus, né? Ele tem esse acesso, assim como também tem posição que fala que de onde tu vem, Satanás, de rodear sobre a terra, ou seja, então, existe verdade, nele, né? São passagens que não deixam um esclarecimento total para a gente entender, né? Então, isso nos leva a acreditar que ele tem acesso tanto à sala de reunião dos filhos de Deus até a terra, né? Sim. Alguns acreditam que Deus saía do trono e vinha se encontrar com os anjos no céu da terra, e aí ele se apresentava lá, né? Já ouvimos isso em várias pessoas colocando essa posição. Acredito que você também já ouviu, né, Felipe? Sim, já não faz sentido nenhum, né? Um Deus onipresente que se eu levantar para ir em lugar nenhum. E, se eu não me engano, acho que no capítulo 2 de Efésios, fala que ele é o príncipe da potestade do ar também, né? Exatamente. E isso que eu estou falando para você. A gente vai analisando que existe abaixo da corte celestial, do reino da glória, do local que Deus é adorado, abaixo disso ele tem acesso a tudo, né? Tanto desde a terra até esse acesso abaixo que seria a glória celestial, né? Outro ponto também, eu até estava assistindo um vídeo, a gente até acabou saindo um pouco do assunto criação aqui, mas é bom falar, né? Aproveitando que já estamos falando sobre isso, então vamos esclarecer isso também. Chegou a mim um vídeo de uma pessoa que falava que Deus criou o diabo para ser inimigo dele. Na verdade, Deus não criou o diabo para ser inimigo dele. Deus criou o diabo para ser um anjo celestial, assim como os demais anjos. Só que ele, sendo anjo, ele se voltou contra Deus. Ele desejou ser como Deus, né? Assim como Isaías fala na figura do rei lá da Babilônia, sabe o rei de Tiro? Nabucodonosor, não é? Isso, na verdade era uma profecia ali que Isaías estava falando, e ele fala que desejou ser como Deus, né? Eu não sei se tá em Ezequiel ou Isaías, porque eu sempre confundo um pouco as duas passagens. Porém, as duas passagens falam sobre o mesmo assunto, sobre a queda dele, né? E não estabelece tempo também, né? Então, é que nem eu falo, a Bíblia, na verdade, se o Espírito Santo não abrir a nossa mente para a compreensão total do assunto, a gente fica com lampejos de alguns entendimentos. Mas daí é como a gente vai falando. Por isso que a gente faz esse estudo, para que através desse estudo, cada um trazendo um pouco do seu conhecimento, a gente consiga alcançar um conhecimento um pouco maior. Correto? Haja luz, né? Amém, isso mesmo. Sim. Irmãos, pegando o gancho do que vocês estão falando aí, claro, a parte da Guerra do Céu acaba sendo um antecedente da criação, né? Então a gente está mais ou menos ali. Se o diabo não pode ser um adversário, digamos, em potencial de Deus, porque não tem como, né? Em força e até em tamanho, né? Exatamente, nem em força e nem em tamanho. Então isso me leva a crer que isso fica para avaliação de vocês, e claro, vocês têm toda a liberdade de dizer que não concorda, que não pensa nisso, não tá tranquilo, tá bom? Mas é o seguinte, o que eu penso? A batalha no céu pode ter ocorrido da seguinte forma: Deus, ele tá em glória inacessível, certo? Ninguém está escrito no tem livro acesso de Timóteo isso, né? Deus habita na luz inacessível. Exatamente. E como Deus não tem um adversário em potencial, o que me leva a crer? Como existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o único que o inimigo tentou, ainda que ele também não é capaz, não tem comparação em força, não tem comparação em glória em nada, mas talvez ele tentou tomar o trono de quem? Quem ele queria o trono? Do Filho. Porque quem ia salvar nossas almas? O Filho.
Aí faz sentido. O diabo não. Deus não dá, é inacessível. O Espírito Santo não dá, ele opera. Quem você eu quero? Quem ia sentar no trono? Filho. Quem eu quero lugar? No trono do Filho. No caso Quando Cristo veio à Terra. No caso da luz Exato. Felipe, no caso da luz inacessível, está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Né? Perfeito. É isso mesmo. Inacessível. Ou seja, isso me leva a crer que, desde o princípio, no céu, já era notório. O céu não foi pego de surpresa quando Deus determinou a salvação. Porque o céu não vive de tempo. O céu é atemporal. Sim. Então o céu já sabia do plano salvífico. Quem é que iria atrapalhar o plano salvífico? Cristo. Claro, plano divino, né? Sobre o poder do Espírito Santo. Mas quem iria para Judas, ele haveria de trair o Senhor. Mas por qual foi o motivo da escolha dele? Ele foi escolhido para ser discípulo. O problema é que o caráter dele já não era um caráter bom. Mas mesmo assim foi lhe dada a oportunidade para ele ser escolhido. Perfeito. Isso é verdade. Isso é verdade. Caramba, irmão. A representação do diabo na vida de Cristo terrena é Judas, se você for ver. Perfeito. Sim. Estava com Cristo, mas era um ausente de Cristo. Sim, a mesma coisa é o diabo. Estava no céu, mas Deus não estava nele. Ele estava com Exatamente. Deus, mas não estava nele. E que Cristo fala ainda, né? Ele, tá falando sobre os discípulos lá e fala e tem um diabo, né? Alguma coisa assim, referindo a Judas. Sim. Um de vocês é o demônio, ele fala, né? Salvo erro. Exatamente. E alguma coisa Deus, assim. Deus, é verdade. Isso dá mais força ainda para acreditar que a guerra no céu era voltada contra Cristo. Sim. Ainda que não tem comparação em poder e glória, né? Sim. E se você for ver, nessa parte aí, salvo erro de 12... de Apocalipse 12, fala que os anjos que venceram pelo sangue do Cordeiro. Então ali é que nem eu falo, por isso que eu falo que tem 3 interpretações. Alguns entendem que já é um fato que aconteceu, outros entendem que foi um fato que aconteceu após a ressurreição de Cristo e a aparição diante de Deus, levando o seu sangue e apresentando diante de Deus, porque fala que os anjos venceram pelo sangue do Cordeiro, certo? E outros entendem que é algo futuro, que ainda vai acontecer. Como o céu é atemporal, dá a entender que o céu já está feito. A coisa já aconteceu, já está completa já, né? Eu entendo assim, né? Não, que nem eu falei, aqui ninguém é dono da verdade absoluta. É que nem eu falei, existem 3 vertentes, né? E as 3 têm fundamento, se você for ver, né? Só um detalhe, até que capítulo a gente está fazendo hoje? Até o 3? Eu só fiz o primeiro e o segundo, que foi a criação de Deus, né? No caso da terra e do homem, né? E aí, no caso, a queda, a gente vai fazer a queda e a corrupção humana no próximo estudo, no caso, né? Mas, querendo ou não, a existência do diabo interfere em tudo isso, né? Sim, porque ele a guerra antecede, né, a criação. Sim, ele é o espírito por trás daquilo que rege a tentação do homem para a sua queda, né, no caso. Independente se ali foi de forma filosófica ou de forma literal, né, que ele tomou mesmo, alguns entendem que ele não tomou a serpente, outros entendem que ele tomou, mas vamos deixar isso para o próximo estudo, senão a gente acaba atropelando os assuntos e acaba não focando no assunto, né? Mas... Pode falar. Felipe. Não, eu ia entrar na parte do 7º dia, mas pode continuar aí. Não, que eu já ia fazer o texto do encerramento, mas pode falar. Não, é só um detalhe. Como é que o 7º dia está dentro do capítulo 2 ainda, né? Sim. O que eu ia falar?
muitos acabam se pensando. É porque a Bíblia ela tenta humanizar alguns sentidos de Deus para que a gente entenda, né? Porque diz que no 7º dia Deus acabar a sua obra, santificou a sua criação e ele descansou. Mas como assim? Deus cansa? Então, não Pode ser ou não? eu também acredito que não seja um descanso literal, né? Que seja tipo. Não, é porque ele acabou. Criação, agora vamos ver o que acontece. Tipo isso. Né? Ele acabou. Aí. Pode falar, Eduardo. Eu acho também que ele tá tipo, mostrando coisas futuras, como o 7º milênio, que é o reino de Cristo na Terra, que é o período de descanso, né? Satanás vai ser aprisionado e Cristo reinará por 1000 anos junto com a igreja. Analogia, né? É tudo para fazer analogia com as profecias futuras também. Porque a Bíblia, ela vai da Apocalipse, volta para Gênesis, ela vai pegando vários pontos, vai encaixando as peças certinho na outra. Eu vejo dessa forma como o descanso. Até porque os hebreus, eles tinham que respeitar o sábado, né, que dá o 7º dia. Sim. Dá o 7º dia pelo calendário lunar do hebreus? Acho que dá, né? Porque começa a partir das 6 horas da tarde, inicia o outro dia, né? Às 6 horas da tarde do sábado, se eu não me engano. Seria isso? Então eles tinham que respeitar esse período e tinha que dar um período de descanso para a terra nas colheitas. Sim, tá lá no 7º ano, 6 anos trabalharia, no 7º ano deixaria a terra descansar. Isso, até Deus puniu bastante. O ano do jubileu. Não, peraí. Esse era o ano do jubileu, era 7 períodos de 7 anos. Alguma coisa assim. Eu sei que o Senhor, eles não estavam respeitando isso e o Senhor castigava bastante o povo lá. Sim. O que foi, Felipe? Mas só observação aí, os sábados que os hebreus eles guardavam, pelo que eu estudei, não tem nada a ver relacionado ao 7º dia da criação, né, tipo do descanso de Deus. Deus determinou eles guardar o sábado devido ao fato de eles serem escravos no Egito, né, e lá eles não tinham descanso algum. Então, na saída deles ao Egito, Deus determinou um dia para eles descansar, porque eles foram escravos no Egito, lá eles não tinham descanso algum. Eu vou procurar aqui relacionado a esse estudo e depois, aí mais para frente, eu passo para vocês. Mas, irmão, se você for olhar, é que nem nós, tipo, a gente foi liberto, né, do pecado pelo sangue do Cordeiro, mas a gente ainda tá preso, a gente tem que trabalhar, tem que ralar, a gente tá preso ainda no mundo jaz do maligno. Então, até a volta de Cristo, quando Cristo reinar por 1000 anos, a gente tá aqui, ó. É a mesma coisa lá no Egito, é o meu entendimento. Sim, então, o Eduardo, no caso, a gente entende que o que o Jonas está falando é a respeito do descanso, né? Do descanso terreno. O que você está falando é a respeito do descanso espiritual, que seria o milênio, né? Que é o descanso espiritual da igreja, no caso. Seria isso? Mas que você consegue ver a analogia, porque o descanso tá... Tem analogia, tem analogia nos dois sentidos. Tanto na criação isso. quanto o que eu vejo, né, irmão? Tô falando que é verdade. Tem analogia Jonas. Tô pegando nada. Então, o sábado vai ser o 7º dia, que muitas vezes vai cair como sábado, ele vai cair sempre como descanso. Isso é unânime, independente se for de trabalho, independente se for para o lado espiritual, porque quem é o nosso sábado? Quem é o nosso descanso? É Cristo. Lembra quando ele curava no sábado, ele dizia, eu sou o Senhor do sábado, né? Ou seja, eu sou o descanso, eu sou o repouso das vossas almas, né? Então, o sábado é como se fosse o dia para Deus.
Não que o homem fosse, vou descansar aí, e eu preciso me esforçar para Deus. Não, filho, se você esforçar, não é de boa vontade. Então não adiantou. Isso não é descanso. Isso é fazer força, não é descanso. Ô, irmão Jonas. Jonas? Oi. O irmão tem um estudo do que o irmão falou aí a respeito do descanso? Felipe, só desliga o seu microfone um Eu pouquinho. vou dar uma procurada aqui. Felipe, só desliga o seu microfone um pouquinho. Pronto. Pode falar, irmãos. Pode falar, Jonas. Eu vou procurar aqui, aí eu mando lá no grupo. Acho que tem até um verso que não sei se foi em Êxodo, acho que foi em Êxodo que fala sobre o sábado. Eu vou procurar aqui e aí mando para 35 de vocês. Êxodo, no caso? Tá bom, irmão. Irmão, achar, compartilha com nós, por favor, irmão. Ô, Te abençoe. 35 de Êxodo, no caso? 35 de Êxodo, não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras do Senhor, que o Senhor ordenou que se cumprisse. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá, e não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Na verdade, só tem uma parte pequena, né, que fala que não sei se é só nesse ponto. Eu sei que em vários outros pontos repete também, né? Não é esse, não é o. Eu vou procurar aqui. Eu assisti um estudo no YouTube sobre o sábado. Eu vou procurar o link, aí mando para vocês. E ele também tinha o verso, mas agora eu não me lembro de cor, sou péssimo de memória. Peraí só um pouquinho, deixa eu só... Ele repete nos 4 livros depois de Gênesis, ele repete a respeito do sábado. Aqui, ó, ô Jonas, é o capítulo 5 de Deuteronômio, os versos 14 e 15. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia de sábado. Era isso? Isso, é isso mesmo, o Anderson. Sim. Então, na verdade, Moisés ele estabeleceu, se você se pegar todos esses versos aqui relacionados ao sábado, ele estabeleceu o 7º dia como descanso, o 7º dia como culto, o 7º dia também para deixar que os animais descansassem também, né? Porque senão também faria com que os animais sobrecarregassem os animais de trabalho também, né? Tem tudo isso também, né? Sim. Que nem eu falei, o 7º dia, na verdade, ele tem uma analogia muito, muito forte, né? Que refere-se tanto ao milênio quanto
o Senhor Jesus, como o Felipe citou, né, que ele é o descanso do homem, né? Então, o número 7 ele tem várias analogias, né? É uma coisa que, se for pegar para se aprofundar, você vai chegar num entendimento muito grande também a respeito do sétimo dia, né? Bom, Leonardo, o irmão consegue ligar o microfone? Tem alguma coisa para falar? Não sei se o seu microfone está funcionando. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Sim, estão ouvindo sim. Ah, maravilha. Perdão pelo atraso aí, eu tive que reiniciar o computador. Não, tranquilo. Essa linhagem que o Jonas falou agora do trabalho, só vou pegar um gancho para fazer um comentário. Acho que até o Eduardo tinha falado sobre o trabalho que a gente faz hoje, né? Tem uma parte em Colossenses 3 que o apóstolo Paulo fala: escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, e não sejam somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, para o fato que vocês terem o Senhor. Aí vem o verso: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então eu entendo que esse trabalho que a gente faz hoje, o trabalho aqui na nossa vida terrena, mesmo que o nosso patrão, o nosso chefe, ele não esteja olhando, é um trabalho que louva a Deus, que agrada a Deus. Só esse comentário que eu acho que faz muito sentido com a guarda do sétimo dia, que hoje a gente acaba guardando o domingo, né? A gente consagra o domingo para o Senhor, né? E não mais o sábado. Representa a ressurreição de Cristo, né? Exato, mas, exato. Na verdade, todos os dias são dias propícios a servir ao Senhor, né? Sim. É que no próprio sábado o Senhor Jesus ele opera no sábado, né? Por várias vezes, né? Ele curou o paralítico no sábado, ele curou o cego fazendo barro lá no sábado, justamente por ele ser o próprio Deus, né? Sim. Salvo erro, acho que é 15 de Atos, fala que o Espírito Santo revelou aos apóstolos não impor a lei, né? A respeito dos dias e tantas coisas assim, né? Que a lei sobrecarregava o homem e impor aos que se convertessem ao cristianismo, né? Mas foi dado algumas medidas ali, né? Tanto porque, se eu não me engano, acho que foi Jeremias que falou, e repete também no livro no Novo Testamento, que Deus escreveria a lei no coração do homem. Então o próprio homem entenderia qual seria o procedimento dele através da guia do Espírito Santo, escrevendo no seu coração a lei de Deus. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, mas eu entendo assim. A lei, ela não é que a lei era ruim, ela simplesmente, a lei, ela regiu o homem de fora para dentro. E a graça, ela estabelece a lei de dentro para fora no homem, ou seja, regendo a conduta do homem, e não só, regendo a conduta e o sentimento do homem, e não só a conduta como a lei fazia antes. Eu lembro que a gente fez um estudo, até comentou sobre isso, né, que a gente perguntou de olho por olho, dente por dente, né, que era uma forma de Deus até controlar, né, a maldade do homem, né, segurar ele, né, como se fosse colocar uma trava, né, exatamente isso. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, não sei se ainda dá tempo. Lá no comecinho também, né, aquele comentário que o Eduardo fez, eu fui a fundo também, fui dar uma pesquisada em 2 Pedro, e é sobre as águas, que ele falou que o Senhor Jesus andou sobre as águas. E em 2 Pedro 3, ele fala que por intermédio da palavra de Deus foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Então, eu até pergunto para os irmãos, durante toda a Bíblia, fala muito sobre a água, né? Quando Moisés vai ferir a rocha para sair água, a água que o Senhor Jesus fala no batismo para Nicodemos, a água da mulher samaritana. Isso, então, tem uma representatividade muito forte a água na Bíblia. E eu ia perguntar para os irmãos se tem algum significado assim concreto, se é a palavra, o que significa exatamente a simbologia ou o significado da água no contexto bíblico. Pegando a parte que Cristo fala da mulher, né? A água, ela representa o Espírito Santo. Tanto que em algum outro ponto fala o lavar regenerador do Espírito Santo. E a água, ela simboliza tirar a imundícia do homem, tirar a sujeira do homem. Entendeu? Sim, faz sentido. Mas tem aquela parte que ele fala para Nicodemos também, né? Quem não nascer da água e do Espírito, será?
Mas aí seria o Espírito Santo ou seria... O espírito do homem renascer em novidade de vida. Seria isso? Ah, sim, sim. Então, Faz sentido. Não, então, eu entendo das duas formas, tanto nascer do Espírito Santo quanto renascer o Espírito do homem, né? Porque em 2 de Efésios fala, vocês estavam mortos em vossos pecados, não é? Uhum. Então tá. Irmãos, Deus abençoe a todos, né? Vamos encerrar porque já prolongou demais, até porque o assunto também é um assunto que é bem ele é bem rico em detalhes, né? E cada um que vai falando, ele vai puxando um detalhe e vai aumentando o tempo, né? Mas como eu falei, a gente às vezes acaba até em algum momento atropelando aquilo que a gente se propôs a estudar e acaba indo um pouco mais além. Mas foi muito benéfico, né? Abriu a mente. A gente entendeu que o sétimo dia que, que foi descrito no começo do capítulo 2 de Gênesis, ele representa não só o descanso de Deus, mas também o dia de louvor que Israel prestava diante de Deus, o descanso dos animais, o descanso da terra, a libertação dos escravos no sétimo período dos 7 anos lá, né? Eram 7 períodos de 7 anos, e nesse sétimo, no final do sétimo período, era libertação, devolvida à terra, libertação dos escravos, né? Então tinha muita coisa assim que envolve o 7, né? Isso só demonstra que a plenitude de Deus ela vai vir sobre o homem, né? Porque até mesmo pelo descanso espiritual que o homem vai receber no milênio, né? Jonas, você tem alguma coisa para falar? Pode falar, Jonas. Ô Anderson, você comentou, né? Que até passamos bastante do horário. Eu vou dar uma sugestão, né? Aí depende dos irmãos. Eu acho melhor nós tratar esse assunto da criação, pelo menos nessa parte, por capítulo, porque aí dá para nós esmiuçar bastante, entendeu? Porque tem bastante coisa aí para nós extrair nessa parte da criação. Sim, Aí depende dos irmãos. é um assunto muito rico em detalhes e a gente vai pegando, a gente vai só estendendo mais o período que a gente vai conversando aqui. Sim, inclusive, né, que nem hoje temos aqui 5 irmãos, né? Acredito eu que na próxima vai ter um número maior de irmãos aqui disponíveis aqui na live. Aí seria até bom a gente dar mais uma recapitulada, tipo, básica, né, no capítulo 1, Sim, tá? Que, meu, tem muita coisa interessante para nós extrair. com certeza, com certeza. Um ponto até que eu queria ter falado e não consegui falar é que, assim como o homem foi criado do pó da terra, no verso 24 do capítulo 1 está escrito lá, produz a terra animais viventes, né? Se você for ver. Então, até os animais eles foram produzidos também do pó da terra. Não sei se como o homem foi produzido, mas proveu da terra também a existência dos animais. Sim. Né? Eu tô com a Bíblia aqui, que aqui já tá falando, aqui já tem uma observação. Veja criado barra no peito, página 62. Aí eu nem vou ir pra página 62, porque senão vai ficar aqui até meia-noite. Com certeza. O assunto, ele, que a gente fala, é muito rico em detalhes e vai puxando mesmo. Né? Irmãos, Deus abençoe vocês que participaram aqui. Né? Os que não puderam participar, por certo, tinham algum compromisso, né? Com o trabalho, com os afazeres domésticos também. Né? Deus abençoe a todos que participaram. Eu fiquei contente porque vamos encerrar isso aqui na certeza que eu aprendi mais um pouco e a visão abriu um pouco mais também, como foi colocado pelo irmão Eduardo, né? Assim como o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, também o Senhor Jesus, na condição humana, se moveu. Assim como no sexto dia foi a criação do homem, no sexto dia também o Senhor Jesus ele proveu o perdão do pecado, né? Então, é um assunto muito, muito rico, né? Para um só capítulo, é um assunto muito rico. Mas o tempo, infelizmente, ele não espera. Mas Deus abençoe a todos. Os que vão assistir posteriormente também esse vídeo, Deus abençoe. Nós vamos tentar voltar nesse assunto para tratar ele com um pouco mais de detalhes,
Vou tentar escrever alguma coisa aqui também para poder, no dia do que a gente voltar nesse assunto, também ter guardado aquilo que foi falado aqui para poder enriquecer também já o assunto e nós adiantarmos um pouco mais, né? Deus abençoe aqueles que irão assistir também, que, como a gente fala sempre, né? Comprem uma Bíblia, se preferir de estudo, leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus, que nós só vamos adquirir conhecimento a respeito daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer do homem, lendo a palavra dele, né? Sem ler a palavra de Deus, né, a gente não adquire conhecimento e entendimento nenhum. E ainda acredito que todo o conhecimento que nós adquirirmos será superficial sobre aquilo que realmente Deus é. Deus abençoe a todos